parece que vai dar errado, mas não vai. Segura na mão de Deus e vai. E é isso que me motiva ainda mais de continuar na confeitaria. Você aí ainda tem medo de fazer ganache, dela ficar com aquele puxa-puxa, de não conseguir grudar ela no bolo, dela perder o ponto, de talhar? Então vem comigo que eu vou te ensinar uma ganache super fácil com água e dá super certo para blindagens, tá bom? Para fazer a nossa ganache, eu vou utilizar 1 quilo de cobertura fracionada dessa marca aqui, que eu gosto muito de trabalhar com ela, a Top da Harold, mas também tem outras marcas que também são boas. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo falando sobre isso, deixem aqui nos comentários para eu saber se vocês têm dúvidas de coberturas fracionadas. Eu vou despejar um pouco mais que a metade, só mesmo porque minha vasilha não é tão grande. Mas se você tiver uma vasilha melhor, pode colocar todo o chocolate. E aí eu vou colocar no micro-ondas para derreter em 30 e 30 segundos, para não correr o risco de queimar o chocolate. Então eu vou colocar 30 segundos, vou mexer, depois vou colocar mais 30 segundos até derreter completamente. E como vai diminuir de volume, eu vou poder colocar o resto da minha cobertura fracionada, porque essa receita é para 1 quilo de cobertura. Mas Renato, eu não tenho micro-ondas, não tem problema. Pode ser aquele velho banho-maria que a vovó nos ensinou, tá bom? Dá para fazer tranquilo. Só toma cuidado para poder não entrar o vapor da água. Não precisa deixar a água fervendo embaixo. Só deixar ela morna já vai derreter o chocolate. E agora, gente, vamos utilizar esse líquido maravilhoso que Deus nos deu, que é a água, em temperatura ambiente. E você vai utilizar 110 gramas para 1 quilo de cobertura fracionada. Eu estou utilizando a blend, mas pode ser a meio amargo também ou ao leite, tá bom? E aí você vai jogar de vez, não joga aos poucos, tem que jogar de vez e ir mexendo. No começo parece que vai dar errado, mas não vai. Segura na mão de Deus e vai. Vai mexendo. Mistura com cuidado para poder não vazar a água. E é isso, vai mexendo. Vocês vão ver que aos poucos a água vai se fundindo com o chocolate, com a cobertura, né? No caso. Parece que vai dar ruim, mas não vai. Só ter paciência e misturar bastante. Eu nem vou acelerar o vídeo aqui para poder vocês acompanharem o tempo que deu para poder misturar esses dois ingredientes. Nesse momento aqui eu vejo que já dá para eu mexer um pouco mais rápido, porque percebo que a água não vai mais sair da vasilha, porque ela já está bem misturadinha. Aí eu mexo mais rápido para poder tirar esses gruminhos do chocolate, para ele ficar bem lisinho. Se você quiser passar um fouet também, pode ser também. É melhor ainda, para tirar essas bolinhas do chocolate. E olha que brilho lindo que fica. Se eu não fosse utilizar o guia para poder blindar esse bolo que eu vou mostrar para vocês, eu ia pegar um pouco desse chocolate, dessa ganache, para poder fazer uma pré-camada. Mas como eu vou utilizar uma guia, não vai precisar. Então eu vou reservar essa ganache e para isso eu grudo bem um saquinho e vou deixar em temperatura ambiente. Não coloco na geladeira. Por favor, gente, não coloca na geladeira. Então, depois desse processo, eu fiz mais 2 quilos para poder eu cobrir os outros bolos. Porque o bolo que eu fiz foi de 2 andares. E aí, 3 quilos deu para cobrir um bolo de 25 por 12, 20 por 12 e 15 por 12. Eu vou utilizar esses 2 guias
que é esses acrílicos que eu comprei na internet. Como vocês já sabem, tudo meu é da internet. E eu compro 1 centímetro a mais do bolo. Então, esse bolo é de 20 centímetros, então eu comprei o acrílico de 21 centímetros. Então, essa parte de cima vai se tornar a parte de baixo do bolo, não é isso? Então, eu coloquei um pouquinho da ganache para poder grudar o acrílico no bolo e ele não sair, né? Não correr do bolo. Então, passei um pouquinho da ganache e aí eu vou virar o bolo na minha bandeja. Essa bandeja eu não vou utilizar depois. Só coloquei ela embaixo porque eu vou utilizar a bailarina novamente para blindar o outro bolo. Então, para poder conseguir tirar de boa, eu usei essa bandeja branca. Esse bolo tem a massa amanteigada e o recheio de ninho, brigadeiro e moranguinho. E olha só como ficou a nossa ganache depois de mais ou menos 1 hora. Eu gosto de trabalhar com ela assim, gente. Não gosto de trabalhar com ela muito líquida. E eu cometi um erro aí que só depois eu vou perceber, que é não colocar papel filme nesse acrílico que eu vou colocar em cima. Porque ele vai ser retirado depois, não vai ser igual o de baixo que vai junto com o bolo. Então, depois, quando eu for tirar, a ganache que vai estar em cima vai sair junto com ele. Mas não teve problema, depois eu dei um jeito. Depois de posicionar o meu acrílico certinho, eu vou começar agora a preencher esse bolo com a ganache. E para facilitar isso, eu vou preencher sempre de baixo para cima. Vou preencher uma parte. Vocês vão ver que eu não preencho tudo de vez, porque corre o risco da ganache endurecer antes de você alisar ela. Então, eu vou preencher uma parte só do bolo para depois ir alisando aos poucos.
Depois de alisar as laterais, eu vou colocar ele na geladeira apenas 5 minutinhos, só para poder ele firmar um pouquinho para eu conseguir tirar o acrílico de cima. E depois eu venho com uma faquinha passando para poder conseguir soltar esse acrílico, né? Porque vocês lembram que eu cometi o erro de não passar o papel filme. E aí o chocolate veio todo no acrílico. Aí eu raspei para poder tirar e depois eu vou começar a alisar em cima. Como a minha ganache já tinha endurecido, eu coloquei um pouquinho no micro-ondas, uns 10 segundinhos, para poder ela amolecer, para eu conseguir alisar em cima. E nesse momento parece muito com o processo da decoração de chantilly. O lado que ficou mais baixo, eu vou colocar um pouquinho mais de ganache para poder deixar ele bem niveladinho. Essa encomenda eu tinha que entregar às 4h30 da tarde e eu tava fazendo essa blindagem de manhã. Acordei bem cedinho para poder fazer a blindagem dos bolos para depois cobrir ele com a pasta de leite. Eu já postei o vídeo do resultado. Eu mostro também o processo que foi para poder conseguir completar a encomenda. Então, vocês podem ir lá assistir se vocês quiserem, para vocês verem o resultado desse bolo de 2 andares. Foi do tema Gata Marie. Também teve doces personalizados. Eu não gravei todos, mas gravei das trufas e dos cupcakes. Foi uma correria, mas ficou muito lindo na festa. E a cliente mandou um feedback dizendo que gostou muito. Ela já fez encomendas outras vezes. Então, é uma cliente que gosta do meu trabalho. E é isso que me motiva ainda mais de continuar na confeitaria. É esses feedbacks, né, de clientes que valorizam o meu trabalho. Então é assim, gente, que fica o bolo blindado. Eu vou esperar ele endurecer totalmente para poder começar a cobrir ele. Obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.